nesta edição temos imenso prazer de conhecer o grupo CSC Djembe, um coletivo que está aqui conosco para nos falar do seu disco. Estamos aqui com os convidados, a Sam Antero, vocalista, Gibson é o baterista, Montes Amadeu é o corista. Obrigado por estarem aqui conosco para nos falarem deste álbum que celebra a música nacional e parabéns por isso, bem-vindos. Não sei, em termos de hierarquia, como é que vocês fazem isto, mas vou começar por ouvir o Gibson. Gibson, como é que estás? Está tudo bem, não sei. Yeah. Tudo bem. Então, fale-me então, começo por si, o que chega a ser número 1 em termos conceptuais, o CS Djembe como grupo? É assim, CS Djembe quer dizer canção acerca de criança ou sobre criança. Ok. Ou canção sobre a comunidade. Okay. Djembe é um batuque Claro. que nós temos cá em Moçambique, que partiu do Senegal, e mesmo aqui em Moçambique temos que chamamos que é tambor, né? Yeah. Sim, sim. Então é celebrar a África, é celebrar a nossa história, a nossa Exatamente. tradição, através de uma música social, uma música de intervenção social. Exatamente. Ok, como é que surgiu? Conta-nos a história, como é que surgiu o grupo, quais são os elementos fundamentais que guiaram a criação deste grupo? Esta pergunta vai para o Amadeu. Olha, para lhe ser sincero, eu deixo a resposta com o Assam, por ser mais velho mesmo. O mais velho, vamos respeitar os mais velhos. Sim, sim, Assam, mais velho. Não gosto de verdade, mas sim. claro, cumprimento ao Moçambique. Meu nome é Assamo e como surgiu, perguntou que como surgiu Sim, a como é que banda. surgiu? Quais são os elementos que foram importantes para como é que surgiu a ideia, não é? Quais são os fatores que vos levaram a criar um coletivo de música que pensa em intervenção social através da música tradicional? Bom, eu participei sempre em arte a partir da Casa de Cultura de Nampula, onde eu cresci, sou Macua. E depois, quando me mudei para Beira, aí é onde tive a ideia de criar um grupo lá na Beira, porque eu vim na Beira para trabalhar para a Unesco, mas no ramo de cultura. Mas que o projeto que me levou para a Beira não durou muito tempo. E eu queria ainda ficar na Beira e me radicar na Beira, já tinha encontrado irmãos lá, artistas. E aí pensei em criar uma banda de música, mas como é sabido que a música não tem muita promoção assim, não tem muita gente a custear. E eu fiz um mini projeto que podíamos fazer a música, mas ajudando as crianças. Então, nasceu a ideia que a nossa banda podia ainda ajudar o ramo de criança, mas fazendo espetáculos que o pequeno fundo que encontrássemos podíamos financiar, ajudarmos as crianças que precisassem dessa ajuda. E aí fizemos a banda em colaboração com o Centro Orfanato da Zé, que nos ajudou nos primeiros trabalhos. Foi assim como nós criamos a banda. Ok. E esse é um objetivo que até hoje mantém-se? Essa ideia de olhar para causas sociais como objeto central da banda? Para dizer a verdade, isso ainda continua ainda no nosso coração. Ok. Sim, porque aquela experiência foi muito grande para nós e achamos que nós precisamos mesmo. Assim como os outros precisam de fazer algo para ajudar os mais desfavorecidos. Amadeu, como é que chegas aqui ao grupo? Olha, para lhe ser sincero, eu chego ao grupo ao convite do Gibson. Sim. O fator cultura já funcionava dentro de mim. E eu sempre tive interesse pela música e coisas mais ou menos assim. E também trabalhei nesse contexto de solidariedade. Estamos a viver num mundo atual, ninguém vive para si, né? Todos precisamos uns dos outros. Então, vim ao convite do Gibson e através dele acabei ficando integrado na banda. Sim. E Gibson é uma relação que começa também por via do Assam, não é? Sim. A sua integração. O que de alguma forma lhe convence a aceitar este convite e este desafio de na música contribuir para objetivos maiores e causas nobres? Sim. Eu entro no mundo da música aos meus 7 anos de idade. Portanto, sou de uma família música, porque meu irmão também é baterista, que está em Vilanculos. O Assam, quando chega à Beira, saindo de Nampula, ele conheceu um jovem chamado Antoninho, que já vinha tocar comigo já há muito tempo. Portanto, o Antoninho me convidou para conhecer o Assam. O culpado é o Antoninho, né?
Digamos assim, não bem culpado, né? Sim, Até culpado entre no bom aspas. sentido. Yeah. Então o Assam é que me puxa no centro, nós lá começamos a fazer o trabalho e lá até hoje essa paixão nunca desvaneceu em mim. De Ok. querer ajudar as crianças desfavorecidas. Sempre. E Assam, ao longo desses anos todos, o que tem sido importante para manter uma banda fiel aos seus objetivos? Né? É muito difícil, calculo, por causa de toda uma conjuntura, enfim, há vários fatores, mas vocês mantêm-se fiéis às vossas mensagens e também ao vosso ritmo. Sim, sim. Yeah. O que nos tem mantido ainda fiéis à música, ou unidos, E acima de tudo, os vossos objetivos, não só a Sim, música, sim. porque podiam já agora estar a fazer um outro tipo estilo, de- etc. sim, Mas vocês sim, mantêm-se fiéis a isso. bom, de princípio falando de música, falar da originalidade, nós queríamos lutar para manter aquilo que é a nossa identidade cultural, Certo. falando da parte da cultura. Agora, o que nos mantém ainda ligado, nós juntos, na verdade já passamos por várias dificuldades, até porque tem integrantes, 2 integrantes que agora já não estão aqui em Moçambique, já decidiram sair do grupo, já estão a viver fora, então já passamos por várias dificuldades. Só para ter uma ideia, nós já tivemos uma parada que levou alguns anos que nós não fazíamos mais música. Já estiveram estagnados? Já, sem já fazer ficamos música? algum tempo assim Ok. estagnados. Quanto tempo ficaram sem fazer música? Não. De 2007. E ficamos mais ou menos mais 3, 4 anos. Ok. Cada um foi vender castanhas da sua maneira. Cada um manteve, eu, por exemplo, mantive sempre com guitarra em casa, sempre com ponto, sempre com sonho, sempre, o sonho nunca saiu de mim. Cada minuto que passou da minha vida, o sonho nunca passou. Por mais que as coisas, aqui temos como tarefas de casa e a volta da nossa vida, mas a música nunca saiu de mim, então sempre mantive isso como foco. Sim. Gibson, Agora, ok. Quer acrescentar alguma coisa? Penso que estava a dizer alguma coisa. sim, não só para terminar, queria dizer que para manter um grupo não é assim fácil, mas quando todo mundo está unido e sabe qual é o nosso objetivo, todos ali estão ali. Ok. É mais ou menos isso. Ok. Gibson, eu faço a mesma pergunta que eu coloquei ao Assam sobre a ideia de resistir e manter-se fiéis aos objetivos iniciais, pese embora as adversidades que são comuns num percurso. Assim, particularmente, o que mais lhe motiva neste trabalho? É persistência. Porque- Explique-se. Sim. É a única coisa. Persistência é a mãe da vitória. Ok. Nós podemos fazer uma coisa e se a gente não tem paixão, facilmente desistimos. Também já tive obstáculos de alguns colegas desistirem, mas eu nunca parei. Sempre dei luta. Resistência, não é? Sim. Resistência. Porque sempre tive um sonho de gravar um disco. E está aqui o E sonho. está aqui o do sonho disco já daqui a pouco. realizado. Vamos falar do disco daqui a pouco. E a mesma pergunta serve para si, Sim. Amadeu. Eu vou O que mais- te motiva a manter esta parceria de forma leal aos companheiros, mas também às mensagens, à causa de intervenção? Sim, para mim é este amor à camisola, essa força de vontade que não me leva a desistir. Porque eu estou abraçado às causas infantis. Estou a trabalhar com crianças, com orfanatos, agentes sociais, há muito tempo mesmo. Então eu já incuti isso na minha mente que não vou parar. É algo que me faz bem. Se é algo que me faz bem, eu vivo alimentando isso ao meu organismo como se fosse um ópio da vida. Sim. E vocês foram crescendo juntos também, de certo modo, como banda, como pessoas, como artistas. Tem isso também que é muito importante nas bandas, é que os elementos também vão crescendo juntos. Fala-me dessa experiência de vocês próprios serem um espelho um do outro no crescimento pessoal e artístico. Assam. Para crescer um com o outro, preciso se assegurar, aguentar as dificuldades do outro e o outro aguentar as minhas dificuldades e juntos caminharmos em harmonia. Sim. Okay. E há sempre uma complexidade, não é? Os artistas têm sempre uma questão egocêntrica extremamente complexa, não é? Sim, Questões sim. egocêntricas no universo da arte, porque esta é a melhor ideia, porque esta é a melhor execução, esta é a melhor frase, este é o melhor registro. Fale-me disto para uma banda de excelentes instrumentistas que também são excelentes cantores e com ideias muito particulares. Como é que é gerir
uma questão Isso. egocêntrica em manterem-se sempre lado a lado, apesar dessa divergência toda? Não, mas eu Ou apesar dessa diversidade, aliás. apesar dessa diversidade toda, eu não encontrei nenhuma dificuldade em mantermos a banda. Só as dificuldades que nós tivemos foram de financiamento, ou as pessoas que nos asseguraram no início não conseguiram nos assegurar mais para além, ou eles próprios terem dificuldades e depois terem que parar. Mas para mantermos, nós não precisamos assim de tanto sacrifício, porque cada um acreditou naquilo que faz. E aqui está, eu já tinha passado por vários grupos, por exemplo, eu dancei na Casa de Cultura de Nampula e lá foram muitos anos e já vivi com muitos grupos. Então, sempre convivi com artistas, não é difícil assim eu compreender foi os muito artistas. mais fácil para si, né? Sim, foi fácil, muito porque eu já fácil para conheço si. a linguagem dos artistas, Sim. mas os artistas normalmente são assim, eles podem parecer que todos estão ali, mas eles quando acreditam que esse brother tem que nos representar, ou esse brother tem que tocar esse instrumento, aí é a pessoa que tem que mesmo escalhar para ser aquilo ali, Sim. é o que eu senti, né? Que eles muitas vezes me impressionaram, nós queremos que aquilo seja assim, queremos que você cante assim, queremos que você faça assim. E eu lutei para manter isso. Eu acho que É um trabalho coletivo, é um né? trabalho coletivo, coletivo. é um trabalho Sim, sim. coletivo. Não é um sacrifício assim tão Yeah, grande, mas yeah. todos para se enquadrarem e entenderem o que é que precisam e que estão ali na arte porque eles têm talento, é só caminhar. Ok, Amadeu, é tão simples assim. Olha, não tanto. Em parte é preciso perceber o outro. Nós não temos sido, há dias em que não temos sido felizes a 100%, mas logo de manhã a alegria vem. É normal à noite passarmos por uma trovoada. Os dias não são iguais. Não são. É normal durante a noite passarmos por uma trovoada, mas no dia seguinte um liga para o outro. Então, pá, está tudo bem aí? Olha, não leve a peito aquela situação, já passou. E quem é mais artista? Quem é mais artista? Quem é mais diplomata no grupo? Eu não vou falar, eu deixo isso com o Gibson. Não, eu deixo com a ação. Não, eu não. Bom, aqui eu acho que não existe mais diplomada ou mais que ninguém, não. Mas que todos nós desempenhamos um papel. Sempre falar de uma banda, ou falar, por exemplo, de um grupo de dança, digamos. Um grupo de dança composto por 7 elementos, todos fazem parte da coreografia. Se um dos elementos falta, a coreografia fica estragada. O coreógrafo é obrigado a repetir, a fazer a marcação. Tá a ver? Então é mais ou menos isso. Todos são importantes. Todos são importantes, Sim, mesmo sim. aquele que o trabalho dele é tocar um recorrego, um chocalho de nada. Nós, se formos a ensaiar e não escutarmos aquele chocalho, vamos sentir que, olha lá, o Francisco que tocava o chocalho aqui já não está, Já velho. não está. Então todos ali são importantes, né? Não é quem toca bass que é mais importante, ou quem canta que é mais importante, ou quem toca no seu não. Eu acho que todos nós fizemos uma única pessoa e uma única força, e é o que nos leva a crescermos. eu Ok. acho. E Gibson, o baterista é muito importante numa estrutura de grande banda, não é? Não. Assim como todos são importantes, mas o baterista tem uma responsabilidade de manter o groove, etc. Fale-me da sua maturidade como artista ao longo desse percurso de colaboração e de aprendizagem com os seus companheiros. É assim, de princípio, todos são importantes. Sem dúvidas. Mas o baterista é o motorista de uma banda. E se o motorista faz a inversão do sentido de marcha, o carro também volta para trás, ou volta de onde saiu. Portanto, o que se quer é só manter o mesmo groove, Manter para o que groove. saia uma melodia, né? Aprendeste muito ao longo desses anos com a banda, né? Sentes que cresceste muito, porque conforme disseste, antes de integrar a banda já vinhas tocando com Antoninho. Antoninho. Um abraço ao Antoninho. Um abraço, velho. Yeah. É assim, eu antes de conhecer o Wassam saía de uma outra banda, porque eu nasci no Crossroad, Ok. festival de música internacional, que deu-se no Franco Moçambicano, Sim. onde os K10 foram os vencedores e nós também aprendemos muita coisa deles. Isso nos anos 90, né? Eu estou a falar de quase 2, 3 décadas atrás, 98, se a memória não me atrasua, né? Sim. Quase, 98, quase. 99, é isso. É muito tempo. Portanto, muito tempo, já faz anos. Estou querendo dizer que estou há muito tempo nesta caravana da música. Ok, boa. E Amadeu, também tens essa impressão de que ao longo desses anos foste ficando maduro como artista e como pessoa, em função e resultado dessa convivência? Em princípio eu estava ligado à literatura. Ok. Literatura e artes plásticas. Eu estava metido em literatura e artes plásticas. Mas certa vez eu quis abraçar a música. Eu conheci o Pedro. O Pedro
Eu já dava uns toques de guitarra aí, pá, mas o Pedro era maestro. Eu tinha uma espécie de aulas, entre aspas, com o Pedro. O Pedro ia tocando com o Gibson. Sim, mas umas vezes íamos trocando de conversas aí. O Gibson achou interessante me integrarem. Sim, ele abriu mais espaço da música para mim. Sim, eu acabei dividindo as coisas. Peguei a literatura até o meio e levei a música ao meio, juntei essas duas coisas. E as artes plásticas onde é que Artes plásticas, as artes plásticas ficam os meus olhos. ficaram? Ok, a Sim, beleza sim. das coisas. Sim, sim, a beleza das coisas, pois, ficam os meus olhos. Sim, Oh, porque Mateus. nós sabemos, sim, nós sabemos que a morte da andorinha não marca o fim da primavera. Ok, Se o aí está mundo o existir, lá chegaremos. Então, eu comecei a abraçar mais a música, Então, ele criou uma outra nova dinâmica, disse, olha, em vez de só tocares guitarra, faças o djembe e coro. Sim. Então és corista e também fazes percussão para, Sim, para a banda. sim. E nessa ideia de também juntar as artes, os seus olhos que são muito influenciados pelas artes plásticas Sim. E a literatura está lá. Como é que essas artes agora, de alguma forma, também reforçam o seu Exatamente. envolvimento na criação das obras da banda? Sim, elas acabam criando um casamento que nos leva a um resultado triunfante. Yeah. Sim, está a ficar mais doce ainda. Sim, é um bocado de Escreves mel. letras, vamos lá, escreves letras porque vens da poesia, escreves letras para a banda, como é que é? Contribuis? Como é que a poesia, por exemplo? Sim, eu uso, emprestas por a exemplo, eu uso a literatura na área de comunicação na banda, por exemplo. Porque para além de nós cantarmos, nós também temos uma ideia de fazermos um projeto ambicioso na área de integração social nas crianças desfavorecidas. Então temos um projeto na mala que está sendo edificado. Sim. Então, Eu sou o escriba. Ok? Como Exatamente. eu que escreve as ideias, sistematiza Eu as sou o ideias. escriba, mas os mais velhos aprovam. Eles aprovam. Eles são bons a corrigir, por estarem na estrada da vida há muito tempo. E isso me deixa mais comovente para seguirmos em frente. Sempre. Sim. Ok, sempre. Eu estou a juntar tudo no mesmo poço para ver no que vai dar. Mas está a valer a pena. Ok. E Assam, qual é o teu maior orgulho por ter, há tantos anos, juntado esta malta toda para um projeto que surgiu assim, na espontaneidade, e agora é um projeto profissional e com pessoas que cresceram artisticamente e também cresceram profissionalmente, como profissionais da arte, não é? Profissionais da arte. Qual é o teu maior orgulho a olhar para esta estrada e para esses colegas e companheiros de estrada e de vida? E o meu maior orgulho é de ter mantido o grupo, apesar de tantas dificuldades que nós estamos a enfrentar num mundo que não tem muitos patrocinadores de música, mas eles acreditarem que é possível ainda mantermos juntos. Esse é o meu maior orgulho, de ter mantido ainda até agora e ainda estarmos a realizar um CD mais. E sonharmos ainda para realizarmos outros CDs. Ok. Mas também é interessante perguntar o seguinte, transmitir a ideia de que é uma causa coletiva, que a banda não é só uma ideia, um desejo e um interesse de Assam, mas é uma causa nossa. Transmitir o sentido de pertença a uma causa, transmitir o ideal e os teus companheiros absorverem isto e assumirem isto como um compromisso, como um modo de vida. Sentes que isto conseguiste fazer e transmitir? Eu sinto que em parte consegui. Consegui fazer isso e transmitir, e eles estarem dentro daquilo que eu também sonhei. Sim, hoje eles também estão, por exemplo, como o Monte está a dizer aí, que ele é que está a fazer nossos projetos. Nós podemos ter umas ideias, mas ele é quem vai elaborar e arrumar o projeto, como é que vai funcionar. Mas isso foi tudo ideia que eu pelo menos consegui por eles, dentro deles, que o que nós podemos encontrar como artistas, aquilo que nós podemos ganhar como valores, pode não nos beneficiar só a nós, mas beneficiar os demais. E nós sermos ainda uma ponte que pode fazer alguma coisa e ainda ajudar os demais. É mais ou menos isso. Eu consegui transmitir essas ideias minhas a eles e eles acataram com muita paixão também. E
É mais ou menos isso. Ok. E vocês já fizeram vários concertos em Moçambique, mas também já fizeram algumas digressões, Sim, sim. concertos internacionais. Fala-me da vossa experiência no estrangeiro. Como é que surgiu a primeira oportunidade? Como é que se abriu a primeira porta para a Europa, para a Itália? Yeah. Mas também sei que já estiveram na Suíça, não é? Sim, sim. Yeah. Até França. França também já lá estiveram. Sim, a primeira experiência parece assim, que naquela altura eu estava a trabalhar para um centro, um orfanato, então pensei em envolver a arte naquele orfanato. Ok. E tive uma ideia de fazermos pequenos espetáculos e na receita desses pequenos espetáculos canalizarmos aquele pequeno apoio às crianças. Isso por quê? Porque o centro onde eu trabalhei, eu sou um órfão de mãe. E eu vi muitas dificuldades no centro, no orfanato. Por quê? Porque os centros só tinham aquela coisa de estender a mão. E ninguém produzia nada ali no centro. Quer dizer, algo que não viesse de fora, que nós tivéssemos que colher ali dentro. O centro já teve uma vez uma machamba que eu sinto que nada produziu. Produziu apenas uns tomates, umas batatas doces, que era só um tempinho de nada para alimentar a criança do centro. É uma responsabilidade muito grande. Envolve investimentos. Então pensei, por que nós, artistas, não fazemos alguma coisa? Epa, aquilo que pouco que nós ganharmos, pelo menos já te servir para comprar o homo ou uma outra coisa para se utilizar aqui no centro, mas que será uma coisa que vai ser produzida aqui dentro do centro. Sim. E assim nasceu a ideia, então. Fiz chegar aquela ideia à chefe do centro e ela gostou. Então, a partir daí, nós começamos por uma experiência no Monte Verde, onde acompanhávamos refeições com dimbilas. Monte Verde, a famosa discoteca e casa de música, na Beira. Na Beira, sim. Então, tivemos uma pequena experiência onde ganhamos pequenos fundos. Então, quando apareceu uma Daniela, que na altura que nos ajudava, uma italiana, ela vem, assiste os nossos concertos que nós estávamos, que era para acompanhar refeições no Monte Verde. Ela gostou. Ela disse, por que vocês não vão gravar logo o primeiro álbum? Nós não temos condições assim como tal. Ela disse, não, eu tenho um dinheiro que eu posso financiar para vocês gravarem. Aí logo quando nós fomos gravar o álbum, eu me lembro que um mês depois ou 2 meses depois, enquanto nós estávamos no estúdio Coimbra, na Casa de Cultura, apareceu uma comitiva da Itália que veio visitar o centro e que também encontrou aquele nosso projeto enquanto estava a decorrer. Eles vieram no estúdio e assistiram a gravação que estava a decorrer. Na altura quem estava lá como diretor era o Silva Dunduro. Silva Dunduro. Era o Silva Dunduro. Eles assistiram e gostaram do trabalho e daí foi assim como surgiu a primeira turnê para fora, que durou mais ou menos 45 dias. A primeira foi a menor. Durou 45 dias. Foi a menor? A menor, sim. Yeah. Já vemos mais que isso. Já tiveram mais que isso, né? Mais que isso, sim. Yeah. Então foi uma experiência muito boa e eu quero acreditar que nós ajudamos o centro a encontrar até outros patrocinadores, já encontramos mais outros apoios, não ser financeiro em dinheiro, mas em medicamento, material escolar, até roupa para as crianças. E apoiar as crianças. E né? apoiar as crianças. Foi uma coisa muito boa. E o Gibson comportava-se bem nas digressões, né? Sim. Sempre se comportou bem. Como é que foi essa experiência de viajar pela Europa, apresentarem a vossa música, e levar acima de tudo essa ideia de mensagens e de criação de condições para as crianças, para melhorar a vida das crianças e ser a música a vossa ferramenta de intervenção? Gibson? Para mim foi muito mais representar o meu país, que é Moçambique, e levantar a bandeira do país no ponto mais alto, porque para mim o que me impressionou é o seguinte, eu não sabia que um preto também pode tocar uma música que o branco dança e gosta. Por quê? Por que tinhas essa ideia? Eu tinha essa ideia porque consoante a história, né? É que As sequelas da história, sim, né? O músico que toca música africana não tem muita aderência. As pessoas gostam de música mais Comercial. comercial. Tinhas essa ideia? Exatamente, tinha exatamente essa ideia. Então eu convencendo, encantando corações dos demais com uma música africana, isso eu louvo bastante, né? Okay. Porque a minha mensagem pelo menos consegue chegar aos fãs. Foi um momento também de sentirem alguma certeza de que estavam no caminho certo, Sim, o que estavam a fazer era tocando uma pertinente. música tradicional. Yeah. Porque eu, conforme eu disse logo a priori, nasci no Crossroad, num Sim. festival de música, era só música tradicional. Estavam lá o Projeto África, também lembro-me do Sim. Projeto África. Projeto com o Trio Índico, Yeah. os Timbila Mzimba, Os Capa 10 que foram destaque. Até falando do K10, eu aproveito agora
que a memória não tenha, né? O Tony Django. Tony Django. Exatamente, foi muito meu amigo. Pelecas também. Pelecas também. Até ontem eu esteve com o irmão do Peleca, Yeah. é que vem levar o CD Ok. para dar à tia Vinda, a Germana, essa que levou o CD para a Itália. Mesmo ontem, pegou o voo de hoje de manhã para entregar o produto lá na Itália. Ele chama-se Fernando, mas também eu agradeço o mano Fernando aí. Exatamente. Uau, interessante. E Amadeu, também estiveste nessas digressões? Não, eu só parti para lá em 2010, Ok. noutras causas. Noutras literatura, causas? sim. Da sim, literatura, não da Sim, sim, música? sim. Ah, Sim. ok. Na ok. literatura. Não foste porquê? Foste excluído? Ou não estavas Nessa lá na altura banda? não nos conhecíamos. Ok. Não nos conhecíamos. Assim, Eu ok. estava a morar aqui em Maputo. Ah, ok. Estava a estudar aqui em Maputo. Ah, ok, perfeito, sim. perfeito. Mas esse legado, de certo modo, sim, podemos considerar, essa bagagem da banda colhida em função de experiências noutras realidades, noutros espaços, até que fossem essas experiências aqui em África, seria interessante, obviamente, mas fora em Europa, o que também é interessante. De alguma forma sente o Amadeu que essa experiência está a ser e é relevante para a visão da banda, para a valorização ou a Sim, consciência da sim. importância do vosso trabalho? Sim, sim, é relevante, é extremamente relevante este intercâmbio cultural, essa troca de experiência, porque eu acabei ficando por lá por muito tempo. Por lá, Europa? Sim, sim, sim. Onde por muito exatamente? tempo. França. França, ok. Sim, sim. E eu assistia à recepção da cultura africana lá. E roubaste o feitiço lá dos brancos para aplicar aqui? Não tanto, porque nós somos mais... Deixaste o teu feitiço? Somos mais feiticeiros do que eles, digo isso. Modéstia à parte, mas digo que nós somos mais feiticeiros do que eles. Sim. Nós trocamos uma espécie de respeito, uma espécie de intercâmbio cultural, que é muito bom. Nós deixamos um bocado de nós por lá e nós trazemos também um bocado deles para aqui, apesar de não nos esquecermos das nossas origens. Sempre? Sim. Nossas origens em primeiro, depois as outras coisas. Não podemos perder a nossa alma, independentemente do lugar. Não devemos. Yeah. Sim. Agora, também é a questão dos contactos, né, que se abrem nesses festivais, nesses palcos internacionais, é muito importante para a projeção da banda. Sentem que aproveitaram efetivamente os contactos desse espaço francês, sobretudo a França, né, que é um país com uma história muito relevante com a música africana. Sim. Os monstros, os leões de África passaram pela França e tiveram uma grande projeção por lá. E os K10 também tiveram essa experiência, essa Foram os sorte primeiros de né? gravar por lá, Exato. exatamente. E com bons técnicos, engenheiros de som ao nível de mercado também. Sentem que aproveitaram isso, por exemplo? A vossa passagem pela França foi também bem aproveitada para terem contatos para projetos futuros? Sim, na verdade foi bem aproveitado. Yeah. E, como disse o Gibson, nós não acreditaríamos que a nossa música seria bem aceita, mas o povo europeu, principalmente da França, vive um mundo africano muito grande e a música foi muito aceita em todos os países que nós passamos, inclusive a própria Suíça. Sim. Sentiram também um bom calor, também uma boa calor. recepção e força da música Sim, africana? só o único país que não tivemos assim um grande sucesso foi na República de São Marino. Mas por quê? Eu acho que faltou um pouco de uma publicidade antes de nós, porque a ideia de nós chegarmos na República de São Marino foi uma ideia que nasceu enquanto nós já estávamos lá, na turnê na Itália. Essa não estava no plano. Alguém apareceu, teve uma ideia que nós tínhamos que chegar à República de São Marino também. Mas também foi bom, mesmo para o centro. Eu acho que o centro, que eu acreditaria, eu não estava mais ligado na parte da direção, mas foi por causa da viagem da República de São Marino que o próprio centro onde nós saíamos acabou ganhando um fundo que custeou a formação profissional de algumas crianças lá. Essa parte já não nos cabe a nós, mas o que nos cabe a nós é só sabermos que foi bom que nós chegamos até aquele sítio, até encontramos aquele fundo para as crianças serem ajudadas. E é mais ou menos isso. Boa. A experiência da França foi muito boa. Anamwani wa África. Anamwani wa África. É o álbum que tenho aqui em mãos. Sim. Fale-me deste álbum. O que é este álbum? O que este álbum quer dizer? Anamwani wa África fala da África. Anamwani wa África é falar de mundo da África, gente da África. Gente da África. Não só de crianças. Estamos a falar filhos, se nós dizemos filhos da Ásia, não estamos a falar todos de crianças da Ásia, estamos a falar, no geral, crianças em todas as faixas, aliás, a população em todas as faixas etárias.
nós estamos a falar do povo africano. Assim como nós estamos a explicar que esse álbum aí, CSI Chemi, significa canções sobre a comunidade, nós estamos a falar muito mais da comunidade. O álbum repõe do amor, a paz e a harmonia social. É mais ou menos isso o que nós carregamos nesse álbum aí. Ok. Assim, Gibson, como é que foi tocar isto? Como é que foi criar essas obras todas em coletivo? Para mim foi sempre um prazer. Sonho é sonho. E agora até aqui sonho, né? Exatamente. Transformou-se, Sim, saiu. e ganhou Apesar vida. que houveram muita gente que quiseram barrar meu sonho, né? Mas sempre eu tive persistência, aquilo que eu disse. Eu tinha fé que isso podia acontecer um dia. É por isso, até hoje eu digo isso. Enfim, eu só agradeço às pessoas que nos deram mais apoio, de cá esse disco aparecer. Estou a falar essa oportunidade que o Assam disse, né? Aproveitamos na Europa, conhecemos mais pessoas, conhecemos a Dona Kiara, também que abriu as portas, que aceitou receber a nossa obra e que sempre trabalhou muito no nosso primeiro disco, queria dizer isto, que nós lançamos em Roma, no Teatro Vitória. Foi o primeiro disco em 2003. Sim, a primeira turnê que nós fizemos à Itália. 3 anos depois, praticamente, da criação da banda, não é? A banda Exatamente. é criada em 2001, 2 anos depois. 2 anos. Tivemos um fruto como um CD. E depois, é muito difícil logo no princípio de sim, carreira sim, ganhar conquistar ganhar o esse mercado e não é fácil. Mas eu acho que em parte Awesome. o que levou, o que levou a não levar muito tempo até chegarmos naquela primeira gravação foi muito mais o estilo de música que nós tocávamos. Sim, porque lá nós acompanhávamos a refeição no Monte Verde com timbilas e guitarras acústicas. Como tipicamente música africana, percussão, timbilas, chocalhos, um pouco de dança. E lá, Então, lá entrava muita gente de diferentes nacionalidades, sim, entrava muita moçambicanos gente. e não só. Sim, turismo aquilo é. Esse Monte Verde é um sítio turístico. É um sítio turístico. Sim. Uau, interessante. E também nessa altura, 2001, creio eu, os Jaka estavam Ainda existiam os Jaka. com muita força também Ainda nessa altura. existiam. É verdade. Jacam, Soji, O Soji, sim, Yeah. até o Fites. falecido David Mazembe, David Mazembe, foi que também nosso, foi impulsionador. foi o nosso professor. De Sim. geografia ou da música? O Jorge Da música. Mamad, Jorge Mamad. também por agradecer, é a pessoa que fez esta capa. Jorge Mamad. Sim, Foi sim, Jorge sim, sim. Mamad. Ok, ok. Ele é que E produziu continua a trabalhar capa. forte, não é? Jorge Mamad. Está É. a Já vi trabalhar. ele no Solange Beach Club a fazer Exatamente. algumas atuações. Sim. Ali eu agradeço muito a ele também, Mamad. pela ajuda que nos fez. Quem? Jorge Mamad, Jorge Mamad. e o ANP também, foi o produtor que produziu esse álbum. Ok. E mais outros, né? Como no caso do senhor Batista, Givá também, foi uma pessoa, é um empresário da cidade da Beira, que sempre nos ajudou a atravessarmos essas nossas barreiras. Ok, a crescer e evoluir. E a quem dedicam este álbum? A esse álbum nós dedicamos a todo o povo moçambicano. Yeah. E dedicamos ao povo moçambicano, especialmente às crianças. Sim, porque o nosso destino é que esse álbum vai nos juntar com o projeto, assim como, mas isso é uma coisa embrionária que não podíamos falar agora. Mas o objetivo é juntarmos o disco juntamente com o projeto, que tem a ver também com a área social. Ok, Sim, sempre. sim. Só que estamos em tempos de pandemia que pode ser um pouco complicado, porque nós estamos a pensar em fazermos espetáculos a nível da cidade da Beira, em todos os distritos, todas as escolas secundárias, onde podíamos falar sobre, como eu expliquei, não sei se expliquei que eu sou um técnico social, sim, me informei em técnico social, então a ideia era de fazermos um projeto que tem a ver com problemas que têm acontecido na parte da rapariga, crianças, desistência da rapariga nas escolas. Então nós queríamos fazer uma turnê, o projeto que estávamos para acrescentar no CD, queríamos fazer um projeto que teríamos que dar um espetáculo, mas falando sobre isso, sim, na área social. Sim, sim. Em todo o país, na Beira? Bom, era nosso sonho, né, ser todo o país, né, mas sei que será um pouco difícil, mas na Beira eu creio que podemos começar. Esse fala é possível, né? Esse Sim, fala sim. é possível. Poeta? Sim, sim. Gostaríamos que esta informação fosse abrangente a nível nacional. Ok. Sim. Ok. Que fizéssemos uma espécie de workshop em quase todo o território nacional para fazermos chegar essa mensagem em primeira mão
Ok. sim, para essa dinâmica, esse grande problema que as raparigas estão a passar, que é a desistência dos estudos numa idade extremamente precoce. Claro, yeah. Sim, sim. Yeah. É Boa. algo que não nos tira o sono. Só de pensar que somos pais, sim, sim, que somos pais e os outros também são pais e estão a admitir que essa coisa aconteça. Sim. Então querem contribuir para isso e através da vossa música. Estamos quase a Exatamente. fechar. Em termos de sonoridades, como é que podemos descrever e situar o álbum? Assam. Não percebi. Em termos de sonoridades, em termos de ritmos, onde é que estamos? Como é que podemos situar? Estamos no centro, no norte, no sul? Ou estamos em todo o território nacional? Em termos Estamos em todo de o sons? território nacional. Yeah. Esse álbum é cantado em 3 línguas. Makua, Ndão e Sena. E o que nós tocamos aí, os ritmos que nós tocamos aí, mexem com todo o país. Yeah. Sim, tem lá Chucupo, tem lá o Sempa, tem lá o Macuaia, tem lá o Utsi, tem lá o Tufo. Boa, boa. Então tem uma mistura, tem os ritmos Yeah. que são todo o país. Sim, Uau, sim. boa, boa. Sim. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa sorte, muito bom trabalho, que continuem firmes a trabalhar, a terminarem. Gostariam de dizer alguma coisa sobre o álbum, sobre os próximos passos, concertos, enfim, tem a antena da televisão do Moçambique disponível. Comece por si, Amadeu. Olha, nós estamos abertos para tudo, estamos gratos pela oportunidade que puderam nos dar. Quem sabe que se a partir daqui nós podemos ter acesso a esses concertos, esses espetáculos. Para já o trabalho está aí. O que nos falta é este convite da outra parte. Querem É para- fazer shows, Sim, sim, sim. Gostaríamos. digressões, Sim, sim, projetos sociais, Sim, sim, através sim, da sim. vossa música? Sim, nós estamos preparados para tudo. Yeah. Estamos preparados para tudo. Enfim, estamos a orar para que tudo aconteça da melhor forma. Exato. Sim, porque não basta só ter um CD na gaveta, não basta só termos um conhecimento que só nos ocupa. Nós temos de desocupar as nossas mentes, temos de espalhar esse conhecimento, Exato. que é para as outras gerações futuras aprenderem qualquer coisa a partir de nós. É isso que nos orgulha. Sim, sim. Gibson, Palavras bonitas são essas ditas com Yeah. o nosso poeta. poeta. É só agradecer aí ao Mafigo Bar. É um senhor que sempre nos suporta quando a gente está estressado, queremos Yeah. Tem uma fórmula relaxar. certa. Sim, lá na beira. E também a Solange, né? Porque antes de gravarmos esse CD, nós ensaiamos 6 meses. Ok. E a Casa Solange nos cedeu o espaço. Portanto, eu agradeço do fundo do meu coração. E cá, Está aqui o som, está aqui está aqui o álbum. o álbum. Está aqui Está o aí. álbum. Assam. Sim, em primeiro agradecer à televisão de Moçambique por esse espaço que nos cedeu. E em segundo agradecer a todos os colaboradores que nos ajudaram diretamente ou indiretamente a chegarmos até aqui. E agradecer também à minha família, que também tem me apoiado tanto para que eu não fique estressado e continue nos meus sonhos. Sim, sim. Muito obrigado pela vossa presença e votos de um bom trabalho. Voltaremos a falar num futuro não muito distante, com certeza, sim, quando sim. lançarem o próximo álbum ou quando tiverem um concerto. Um abraço, até breve. Ok. Tá bom.